Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre amado, possa envolver os nossos corações para que o entendimento do estudo da noite possa nos auxiliar de alguma forma a lidar com as complexidades das questões espirituais. Então, antes de tudo, a prece inicial, para que a inspiração possa vir e para que o entendimento possa descer sobre nós nessa noite de hoje, e na Casa Espírita Harmonia, que nós possamos ter harmonia, porque é a fé que nos move e que nos trouxe até aqui, para que pudéssemos estudar juntos, em comunhão com o mais alto, buscando a inspiração de Jesus, nosso guia, nosso modelo, para que possamos, no entendimento das leis divinas e das relações nossas com o mundo espiritual, possamos e saibamos tirar o melhor proveito para o nosso crescimento espiritual. Amado Mestre Jesus, derrama sobre nós a Tua luz, o Teu amor. Permaneça conosco agora e sempre, que assim seja. Assim seja. O tema da noite de hoje, influências espirituais. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de influências espirituais, tanto das boas quanto das más. Tem uma questão muito famosa, para nós espíritas, do Livro dos Espíritos, que é a questão 459, é aquela pergunta clássica: influem os espíritos no nosso pensamento e nas nossas ações? Essa é uma pergunta, essa questão do Livro dos Espíritos, ela é conhecida por todos os espíritas que já se debruçaram sobre o Livro dos Espíritos, porque ela é instigante, né? É uma pergunta que Kardec fez que todos nós queríamos fazer, com certeza. Influem os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos? O que vocês acham? A resposta acho que já está até decorada, né? Muito mais que imaginais. De extraordinário, são eles que vos dirigem. Olha para você ver, uma resposta curta, mas com muita informação. Muito mais que a gente imagina. De extraordinário, são eles que vos dirigem. Então, essa direção que os espíritos dão para os nossos pensamentos e nossas ações, elas vão de acordo com a nossa sintonia. É interessante querer trazer as imagens, que a imagem ela mostra, mas até nisso está dentro do tema nosso, porque a gente vai abordar essas influências espirituais no campo da obsessão, da perseguição dos espíritos, da ação persistente dos espíritos voltados ao mal, para nos obstruir o caminho, para impedir a nossa evolução, para nos causar embaraços. E todos nós estamos sujeitos a essas influências obsessivas, a essas influências menos boas, a ponto de que eu esqueci o notebook em cima do sofá. Para ver que ninguém está isento desse tipo de influência. Você não vai falar da gente lá. Vou falar sim dessa influência que todos nós estamos sujeitos. Mas nós estamos muito bem embasados. A gente está aqui com o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Aqui trata do processo que eu vou trazer a respeito da obsessão. Que essa influência perniciosa, essa influência malévola, que um espírito ou mais espíritos exercem sobre o encarnado. Kardec nos fala que a obsessão é um dos flagelos da humanidade. Essa influência nociva, essa influência ostensiva do mal sobre nós é um verdadeiro flagelo sobre a humanidade. E por mínimo descuido que a gente tenha, acontece. Eles aproveitam das características que nós já temos. Eu sou uma pessoa esquecida mesmo. A Débora desceu com os cabos do notebook, deixou para mim o notebook e eu deixei ele lá, quietinho, está lá no sofá me esperando lá. Você vai me largar aqui mesmo, você não vai levar eu para mostrar as imagens para o pessoal.
Não tem problema, o material está todo aqui. Na mente tem alguma coisa também. Isso não é um obstáculo, mas é um alerta, porque eles fazem de tudo para obstruir o trabalho no bem, para obstruir nossa ação no bem. Criam desavenças, criam situações constrangedoras. E se nós cairmos num padrão vibratório baixo, a gente acaba não fazendo o bem que a gente queria fazer. A gente não alcança esse bem porque a gente se deixou levar. Se eu agora desespero, estou sem notebook, vai daí, o conhecimento aqui, o conhecimento aqui. Não tomei uma rasteira, tomei, é claro que eu tomei. Poxa vida, eu queria tanto mostrar as imagens que tinham. É tão legal, né? A gente passa as imagens. A imagem, ela linka, a imagem linka nosso cérebro com a situação. A gente fixa melhor o aprendizado, porque a gente lembra da imagem, a gente já associa. Mas não tem problema. O tema está aqui. O tema está nos livros. E é interessante que Kardec fala na Gênese, era uma das mães que estava lá, né, do PowerPoint que estava lá, que ele fala na Gênese que essa influência dos espíritos perniciosa está na Gênese. Ela é ostensiva, mas ela tem estágios. Existem estágios desse tipo de influência, que nós vamos ver que está relatada aqui no livro dos médiuns. Essa influência. São 3 tipos de obsessão, no geral. Elas vão ter variações, mas ele classificou com 3 tipos dessa influência, que são obsessão simples, fascinação e subjugação. E Kardec fala lá na Gênese que a causa da obsessão ele faz uma comparação. A causa das doenças orgânicas que a gente acaba adquirindo, que são físicas, orgânicas, é por descuido, relaxo da nossa saúde, abuso de alguma forma. Então ele faz essa comparação. Assim como nós somos às vezes desleixados para com a nossa saúde e abusamos ou fazemos uso de coisas que não devem, que afetam o nosso organismo, a obsessão ela é de caráter moral. Ela está ligada, essa influência está ligada ao nosso comportamento moral. Nossa forma de pensar, de sentir, nossa forma de viver. Então ela tem um caráter exclusivamente moral. A obsessão se dá por aí. Então no campo dos vícios, no campo da maledicência, inclusive tem um caso citado aqui, ao tempo de Kardec. Eram 3 irmãs que moravam juntas, e que constantemente o armário de roupa delas, né, estavam bagunçados. Ali elas arrumavam, quando elas voltavam, a porta aberta, roupa jogada para todo lado, aquela bagunça. E como estava no auge, né, das pesquisas de Kardec sobre a fenomenologia espírita, elas falavam, vamos saber desse Kardec aí, desse pessoal do Kardec que estuda esse tipo de coisa, o que está acontecendo aqui na nossa casa, porque a gente está cansado. E aí o Espírito se manifestou na reunião lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e o Espírito falou que não ia deixar elas mesmas, que ia continuar fazendo bagunça na vida delas. E qual que era a causa? Elas eram muito fofoqueiras. Se elas não mudassem, eles iam continuar fazendo aquela bagunça que eles estavam fazendo. Então reforça o que Kardec diz, que está ligado a questões morais. Então, são esses fatores que são causas da obsessão. A Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão, Desobsessão, ela fala que tem os outros fatores também que a gente vê na literatura espírita, que é o fator kármico, que é as obsessões de inimigos do passado, espíritos que não nos perdoaram e que vêm ao longo de encarnações, que às vezes podem ser várias encarnações, nos perseguindo com ódio no coração ainda e buscando de toda maneira nos levar a uma derrocada moral, nos levar até o fator principal deles é levar a pessoa ao suicídio, porque as consequências são muito danosas. Então eles trabalham muito nesse sentido. Então uma das causas
seria a vingança. A par das causas morais, as nossas deficiências morais nos deixam vulneráveis à influência perniciosa da obsessão. Então, mais à frente a gente vai ver a profilaxia, como se trata, como se trabalha para se libertar de um processo de obsessão. Mas vamos lá aqui no Livro dos Médiuns, quando ele fala da obsessão simples. Obsessão simples, a pessoa sabe que está sob a influência de um espírito enganador. Qual que é as características da obsessão simples? É uma perturbação, um pensamento recorrente, toda hora vem, aquela coisa que você se identifica ali e fala assim, poxa, mas não tem nada a ver. Você acha até absurdo, né? Eu costumo comparar a obsessão simples a um pernilongo. Você está dormindo, aí vem, você espanta, aí está. Quando ele volta de novo, a obsessão simples é bem característica mesmo. Você percebe uma coisa incomodando toda hora, um pensamento recorrente, um sentimento que volta toda hora, é estímulo do espírito no processo de obsessão simples. Ela é perceptível. Portanto, que é obsessão simples. Porém, se não dá a devida atenção, tentar a gente se libertar, se livrar desse processo, ele avança. Aí vamos chegar na fascinação. A fascinação já tem consequências mais sérias. Aquele processo que a gente não deu atenção e daqui a pouco a gente está até aceitando, porque é transmissão de pensamento. E eles são tão ardilosos que eles sabem a nossa forma de pensar. Embora a gente se identifique, eles mudam a estratégia. Porque daqui a pouco você está aceitando aquele pensamento como se fosse seu. E aí se confunde, você acha que é você que está pensando aquilo mesmo e tal. Te ludibria. Aí pode chegar num processo de fascinação. Que causa uma ilusão tão grande na nossa mente, a ponto dele, tudo que ele sugeriu em termos de imagens e sugestões, a gente acatar como se fosse uma verdade. No campo do trabalho mediúnico, principalmente, é muito sério. A pessoa que às vezes tem o dom da psicografia, por exemplo, e de repente o espírito começa a manifestar, vou escrever um livro, e começa um processo ali, ou escrevendo mensagens, em que, para ele, aquela mensagem maravilhosa, aquele livro está sendo uma beleza e tal, mas se submetido a pessoas estudiosas da doutrina, ao próprio dirigente, que às vezes ele fica revoltado com o dirigente, porque o dirigente tem a obrigação de avaliar aquele conteúdo que está chegando, com base no conhecimento espírita, então nas obras de Kardec. E ele vê que, bom, o que o médium está enxergando, que aquilo é uma belezura, que aquela coisa não é bem aquilo ali, não é bem aquilo. Aí as pessoas, né, estão ao seu derredor e vão mostrar para ele, tentar mostrar para ele que aquilo não é isso que ele está pensando, que ele está fascinado, ele está ludibriado. O fanatismo é uma dessas coisas, é uma fascinação, o fanatismo. E o que acontece? A pessoa não aceita. Isso é o perigo da fascinação. Porque para ela é aquilo que ela está vendo, aquela beleza. Mas para os demais não. Está muito ajustado. Reveia, ora, pede inspiração para você ver. E o que acontece com o fascinado? O perigo maior é esse. Ele se afasta das pessoas que podem o despertar para aquele processo aí. Só ele que está vendo aquilo. Se ele chega perto de uma pessoa de bom senso, mas também os espíritos encaminham para pessoas também que vão vibrar naquela faixa, vai achar aqui uma maravilha e tal. Tem o livro Aconteceu na Casa Espírita, né, que é um alerta para nós, trabalhadores de casas espíritas, em que os espíritos fizeram um processo ardiloso lá, tão bem elaborado, mas pega no ponto principal. A nossa vaidade, o nosso orgulho, né? Essas questões que são ainda nossas. E que o que aconteceu? A coisa é muito interessante, porque a casa era uma casa igual essa,
fazendo um passe normal, sem muita novidade. Tenho certeza que muita gente já recebeu os benefícios do passe, às vezes processou-se até curas, sem ser nada espalhafatoso, sem ser nada fantástico, extraordinário. É um processo, quem tomar o passe é um fortalecimento, é um medicamento auxiliar do tratamento médico que não pode ser deixado de lado. Então a pessoa às vezes já se processou aqui, às vezes pode ter pessoas aqui que pelo passe recebeu esse auxílio magnético aqui e processou a cura, sem muito alarde, sem muito... Só que o que fizeram esses espíritos obsessores, ardilosos, que queriam derrubar a casa? Foram na vaidade de alguns médios, e uma média específica lá. Gente, o processo é muito sutil, tem que estar muito atento, porque a causa dos problemas das pessoas que iam tomar passe, alguns lá, era justamente a obsessão, era a influência dos espíritos sobre elas, que não deixava elas se sentir bem, faziam com que elas tinham doenças fantasmas, que a medicina não diagnosticava. Então, doenças fantasmas em que a medicina não alcançava, porque aquilo não era realmente da mente, era psicossomático muitas das vezes. E o que ocorreu? É que esses espíritos obsessores contra a casa fizeram um acordo com esses espíritos obsessores de algumas pessoas que frequentavam o local ali, a casa ali. Falou, vamos fazer o seguinte, você dá uma folga, você afasta aí uns 30 dias, afasta um tempinho, vamos fazer um acordo aqui entre cavaleiros das trevas. Vamos afastar, vocês se afastam, a gente depois vai ter uma premiação, um acordo deles lá, um além lá, tem os seus conchavos também. E afastou-se essas entidades, eles se afastaram por vontade própria dos seus obsidiados e eles foram tomar o passe. Tomaram o passe com um médio específico lá, uma passista lá. E se sentiram muito bem, mas se sentiram muito bem porque não foi até o passe. O passe não era ruim, não. De fato, todo passe é bom. A pessoa está bem intencionada, ela quer deixar uma energia boa ali, ela ora, pede o auxílio e vem. Só que elas estavam se sentindo muito bem, se sentindo curadas, as doenças eram mais da influência dos espíritos. E que? Não, essa médium é curadora. Não sei se é um médium, não lembro se é um médium ou se é uma médium, não era curadora, é um médium. É um médium curador, porque agora eu estou curado. E foram várias pessoas que estavam nesse processo. E ali aguçou a vaidade do médium. Fascinação, obsessão por fascinação. Ele começou a se achar. E ali eles começaram a querer dar um outro norte aos trabalhos da casa. Nós vamos trabalhar com cura agora, porque nós temos um médium curador. E dentro desse processo teve aqueles que acompanharam, achando de fato que... Mas, graças a Deus, tinham aqueles também que tinham bom senso, tinham conhecimento. E é bom que se fale sempre que o foco da doutrina espírita não é curar corpos perecíveis. Jesus também fez curas extraordinárias. 10 leprosos foram até Jesus. Foram curados, todos 10. Um voltou para agradecer. E Jesus falou, de fato, esse está curado. Os outros 10 iam voltar leprosos de novo. Mas na outra vida não, a lepra ia voltar. Porque a causa da lepra que eles tinham era moral. Era um problema espiritual, era do próprio espírito, era moral. Então, aquele que voltou com reconhecimento estava proposto a mudar de vida. Os outros não. Então, os outros 9 voltaram a ficar enfermos de novo. Mas foi Jesus que curou? Não, e deu um paliativo, porque a cura, a sabedoria de Deus é muito grande, gente. A cura está na própria enfermidade nossa, às vezes. Às vezes a gente reclama do problema que tem e tal. Não, isso é bênção, gente. Fala assim, nossa, mas que masoquismo. Não, isso é bênção. É bênção porque muitas das vezes a gente escolheu para evitar desvios de conduta, desvios de rota no projeto nosso reencarnatório, a gente escolheu aquele problema específico. Olha, se eu começar a desviar, que vem ali a gota, que vem aquele problema, para que eu possa me manter no caminho. É bênção.
Nós vamos entender isso depois, rever nosso processo reencarnatório e falar, nossa, foi bênção mesmo aquela enfermidade. Então, a doutrina espírita tem o foco na cura da alma. Ela dá o paliativo da cura, tem médicos curadores que processam curas orgânicas, cura no corpo físico, sim. Mas tenham certeza, pode ver que tem pessoas que vão em lugares de cura e que são curadas e outras não. As que não são curadas é porque ela precisa rever a causa principal daquele problema. Pode ser que ela é uma pessoa intolerante, uma pessoa intratável, então ela tem aquele problema, aquele distúrbio, justamente que é onde está causando aquela energia ruim pelo seu comportamento. E a medicina não alcança, a espiritual dá um paliativo, porque o principal é a mudança da pessoa em relação à vivência e à convivência com as pessoas. É a pessoa intratável. Então ela tem aquele problema justamente. Uma história que um colega nosso contou, uma obra que ele deu, não sei se é Hilário Silva, que ele tem muitos contos do Hilário, né? Então às vezes a gente se perde se é dele mesmo de autoria, em que uma moça ganhou uma herança muito grande do pai, o pai desencarnou, a mãe já era desencarnada, o pai desencarnou, ficou com uma herança muito grande. Mas a partir do dia que o pai dela desencarnou, que ela ia entrar na posse da herança, ela começou a ter uma dor de cabeça que nada curava, médico nem com os recursos que ela recebeu, os melhores tratamentos, a dor de cabeça não passava. É o Hilário Silva mesmo, porque o nome dele já fala Hilário, né? Tem umas coisas que ele fala que é engraçado. E foram numa reunião, porque ela tinha amigos espíritas. Fala, procura saber lá na reunião, lá, conversa, pergunta para os seus guias lá, o que está acontecendo, os espíritos. E o mentor manifestou o protetor espiritual dela e falou através do médico, falou, olha, ela ainda vai ficar um bom tempo com essa dor de cabeça, porque ela precisa dessa dor de cabeça, senão ela vai dar com esse dinheiro que ela ganhou, ela vai dar dor de cabeça para os outros. Hilário Silva, porque o nome Hilário é uma coisa engraçada. Então ela precisava daquela dor de cabeça para não dar dor de cabeça para os outros. Então, nesse livro Aconteceu na Casa Espírita, muitos embarcaram naquela proposta de, não, porque aqui a espiritualidade está mostrando, a espiritualidade é inferior, que nós temos que fazer um viés agora é que é a cura. Aqui nós vamos trabalhar só com a cura do corpo físico. Não tinha muita preocupação com o doutrinário. Só que a direção da casa, muito bem intuída, falou, não, isso é um processo, vamos continuar com o passe, porque aqui no passe acontece também curas. Sem muito barulho, sem muito estardalhaço, sem muito destaque para o médium, porque tem. O médium passista, ele é um curador a contadores. Então, dependendo do mérito da pessoa, às vezes com 2, 3 passos também a problemática vai embora, mas é mérito da pessoa. A atuação do médium em si, nem tanto, mas é um mérito da pessoa. Então, aconteceu que várias pessoas saíram daquela casa espírita para fundar um outro centro espírita, mas com foco em curas. E ali, parcialmente, o plano dos espíritos obsessores teve sucesso, porque eles conseguiram dividir a casa. Só que aquele grupo se afastou. E a casa ainda continuou com a direção firme, bem norteada, bem inspirada, mantendo os trabalhos espíritas dentro de um padrão do foco principal, que é a cura da alma. O principal na doutrina espírita é a cura da alma. Seus ensinamentos, seus esclarecimentos, traz o Evangelho novamente à nossa mente, aos nossos corações, para que nós possamos entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, no campo daquilo que Ele nos ensina. E que Jesus nos ensina? Regras de bem viver. De bem viver e conviver com todos. O que Jesus vai ensinar é isso. Ele nem fundou religião, Ele não escreveu nada, Ele ensinou e exemplificou. Coube aos discípulos registrar suas falas, seus ensinos e trazer até nós, né? Através dos tempos, através das tradições, das traduções. O ensino era dado oralmente, era só falado. Mas Mateus registrou e outros também registraram. No livro da Ivone Pereira, Ressurreição e Vida, tem a história do monstro do manto marrom.
esqueci, mas o título é esse mesmo. Era do jovem Felício fascinado pelo ensinamento do Cristo, e ele anotava. Mateus estava anotando ali, ele estava anotando também no meio da multidão ali no anonimato. Então, os manuscritos do Mar Morto podem ter realmente relíquias lá de coisas registradas por aqueles que conviveram com Jesus. Então, se a gente for pesquisar e for ver realmente nos achados lá do Mar Morto lá, né, os manuscritos, podem ter até relatos desse próprio moço Felício, que registrava muita coisa sobre o Evangelho, sobre o que Jesus falava, né? Não foram só os discípulos que registraram. Então, parcialmente eles conseguiram tirar alguns trabalhadores da casa, mas eles queriam era derrubar a estrutura moral da casa, desmoralizar a casa, mas não conseguiram. Mas você viu que processo sutil? Eles fizeram um acordo com os próprios obsessores das pessoas que buscar ajuda, e elas se achavam. Pode ter certeza, voltou os problemas tudo de novo, porque acabou o acordo, não, agora eu vou voltar lá para o meu processo obsessivo, vou lá buscar aquele que me deve, aquela que me deve, e o processo continuou. E talvez ficou desmoralizado aqueles que acharam a vaidade da condição de fascinação, né? A pessoa fascinada achando que o seu valor é X e às vezes é Y. Achando que está lá e não está porque ela está iludida. E esse processo de fascinação, de obsessão sobre fascinação, chega a um ponto mais profundo ainda, que é o da subjugação. Subjugação já é um processo mais profundo ainda. Porque é o seguinte, obsessão simples. A coisa começou naquela perturbaçãozinha, naquela ideia que vem toda hora, e a gente, que coisa estranha, né? Que pensamento doido, que isso, a gente já tem, nossa, que esse pensamento louco. Daqui a pouco a gente já está aceitando aquele pensamento como se ele fosse nosso. E a gente cai no processo depois da fascinação, em que a gente começa a aceitar imagens, sugestões desse espírito, aprofundando o processo de influenciação espiritual sobre nós. Nós estamos desatentos, nós não estamos vigiando e orando no sentido de observar o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos fazendo. Vigiar e orar de Jesus é isso, é observar, né? Vigiar os outros, né? É vigiar a si mesmo, que pensamento esse, que sentimento esse eu estou me deixando levar, né? Uma que atitude é essa que eu tomei? Volta à normalidade, né? Então o aprofundamento vem no processo da subjugação. A subjugação é tão danosa que ela pode ser paralisar até a vontade do indivíduo. Subjugado, subjugo, sob uma influência magnética tal que a pessoa faz coisas que ela está percebendo que é ridícula, mas ela faz e ela não tem força, tira a força dela, vira uma marionete, nas mãos desse espírito. Tem um caso que Kardec relata aqui no livro dos Médiuns, de subjugação, em que o rapaz, normal, trabalhador, mas quando ele estava na via pública e se deparava com uma determinada moça, ele caía de joelho na frente dela, fazia declarações de amor, falavam coisas assim absurdas, se declarando, mas ele mesmo sabia que aquilo era ridículo. Ele mesmo confessou, é ridículo, não sei como que eu faço aquilo, mas como que eu já estou fazendo, e eu não tenho forças, justamente subjugado, né? Virou uma manete. Eu não tenho forças para reagir. Eu falo o que eu falo, eu faço o que faço, depois de passado tudo, ele morreu de vergonha por aquilo que ele fez. Mas é porque os espíritos já estavam dominando. Foi um processo sutil que veio no corpo. Então, os processos obsessivos na nossa vida, eles fazem parte do nosso crescimento espiritual. Mas por que Deus permite isso? No nosso aprendizado. Primeiro, se for uma condição de vidas passadas, e uma coisa que a gente aprende nas obras de André Luiz, sobretudo no livro Libertação. Quem já leu o livro Libertação, segue uma sequência de André Luiz e chega a essa obra,
começa a ter uma outra visão sobre obsessão. Sim, a obsessão, Kardec fala, ela é feita pelos espíritos inferiores. Os espíritos superiores não fazem obsessão, não tem esse processo de obsessão de espíritos mais elevados. Mas a gente começa a ter uma visão, um outro entendimento do que vem sendo também um processo obsessivo, do ponto de vista da nossa dívida para com alguém que a gente lesou em vida passada. Ali a gente tem a história narrada no livro Libertação, em que nós vamos entender, através de um processo obsessivo grave, nós acabamos relacionando também com as nossas vidas, porque a gente vai começar a enxergar que quem é um obsessor? Por que ele tem tanto ódio de nós? Qual a razão desse ódio? O que eu fiz para ele? Está lá no passado. Guardemos a certeza, ninguém tem um obsessor de vidas passadas gratuito. Nós temos obsessores, aqueles que trabalham bem, aqueles que procuram melhorar, até aqueles que têm inveja, que nos perseguem por inveja, por maldade, porque são adversários do bem. Mas aqueles obsessores que são de vida passada, guardemos a certeza, né? As pessoas que confiavam extremamente em nós, às vezes eram nossos irmãos sanguíneos, grandes amigos, sócios, que confiavam inteiramente em nós, e nós os lesamos. Passamos a perna, enganamos, tomamos esposa, tomamos marido, de uma relação que era muito próxima. Só um exemplo que é para a gente ter ideia de como que é esse processo que se instala no coração daquele que foi lesado. Quando você tem aí, por exemplo, um problema no trânsito aí com alguém, não bateu, quase bateu, uma fechada, que você discute e tal, depois cada um vai para o seu lado. Você pode ficar uns 2, 3 dias pensando aquilo, mas você vai esquecer. Por quê? A pessoa não tem nada a ver com você, foi uma coisa fortuita, uma coisa que aconteceu. Mas alguém que vem com você vem lado a lado, um amigo, se abraça, participa do churrasco, participa das festas da empresa e tal, convive com a família, e ocorre, por exemplo, ali uma traição. Aquela punhalada pelas costas. Aquele que sofreu esse revés, ele não esquece. Ele pode levar isso por várias existências. Dói do mesmo jeito de que 300 anos atrás ainda dói nele. Ainda lembra daquele mal que foi feito a ele. Por isso, ele percebe que ele quer cobrar aquela dívida. Deus permite. Mas por que Deus permite? Porque a gente tem esse débito com a pessoa. Em que esse obsessor que está próximo a nós, ele vai ver que nosso comportamento mudou. Nós vamos ser colocados em situações para ver até que ponto a gente evoluiu e não vai, como Jesus falou, né, depois da cura, depois de que a mulher que ia ser apedrejada, Jesus falou, aquele que tivesse em pecado, que atire a primeira pedra. E todo mundo foi embora porque todo mundo tinha peso na consciência ali, né? Todo mundo tinha teto de vidro. E Senhor, mulher, que é Deus que te condenava, Senhor, ninguém me condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. E nesse processo de cura é mesmo semelhante, porque o que causou o sofrimento foi justamente a ação negativa, o débito contraído. Então, a partir do momento em que nós somos colocados em situações em que aquela entidade ou aquelas entidades conhecem, em que nós nos comportávamos de uma forma leviana e somos provados naquele momento e não nos comportamos mais igual nos comportávamos antes, ele mesmo vai perceber também. Deus dá a oportunidade dele ver que todo mundo pode melhorar. Que aquele crápula que ele está julgando, né, o obsessor, que agiu daquela maneira com ele, hoje está vivendo a mesma situação e não tombou novamente, não caiu no mesmo erro. Ao contrário, se comportou moralmente de uma forma elevada. Então serve para ele também refletir. A história do Divaldo, né, do Máscara de Ferro, que tinha mais de 1000 anos que a entidade perseguiu o Divaldo. Toda encarnação, ele identificava o Divaldo e está até relatado, né, no
filme O Mensageiro da Paz, né? Quem não viu, que veja, que é muito bom. Em que aquela entidade, né, esqueci o nome do ator agora, que ele fez até muito bem o obsessor. Marcos Vera, perseguindo Divaldo. E quando chegou à porta de Divaldo, a gente sabe do trabalho de Divaldo, né, ele acolhia crianças, né, sem condições, mães abandonadas. E apareceu uma lá, muito feia até ele, muito feia, menina e tal, mas que ele já tinha acolhido tantas e seria mais uma, que ia acolher com amor e tal. E o Veras ali até, né, o obsessor, né, você vai ficar com essa menina feia, você vai? E eu digo, vou, porque eu já tenho e tal. E eu já estou tendo uma simpatia por ela e tal. E foi sincera a fala dele. E despertou nele, realmente, o Divaldo de 1000 anos atrás não era o mesmo de hoje. Mudou, evoluiu, cresceu, ajudava, praticava o bem. E ele então se rendeu, porque aquela criança que chegava à porta do Divaldo fora a mãe do obsessor em vidas passadas. Então ele se rendeu. Deixou aquela obsessão de lado, foi buscar o caminho do bem também, no seu processo de crescimento espiritual. Então, obsessão na nossa vida, todos nós temos espíritos que nos perseguem, espíritos que não querem o nosso bem, mas que Kardec recomenda aqui também no Livro dos Médiuns, para a gente não se preocupar com essa questão. E o espírito, às vezes, tudo tropeça o obsessor. Às vezes a gente está odiando o obsessor. Falou, não tem nada com isso. A gente, aquele canal de humor espírita, né? O obsessor manifestou e falou, não, você tem que parar com isso, você não me dá sossego. Tudo sou eu. Tudo sou eu. A gente põe a culpa no tudo é obsessor. Não é. Eu esqueci o notebook, é o obsessor? Não, foi esquecimento mesmo. Agora, quem pode ter ajudado a esquecer? Vamos embora que você está atrasado. Estava nada, atrasado nada. Tá, mas a gente não atribui a causa, a culpa ao obsessor. A gente tem que atribuir a culpa a nós mesmos. Se eu caí, se eu errei, é o meu livre-arbítrio. Porque os espíritos influenciam-se, questão 459 do Livro dos Espíritos, em nossos pensamentos e atos. Mas tem um fator importantíssimo, em que espírito nenhum tem essa influência tão grande, que é sobre o nosso livre-arbítrio. A gente tende para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal, por vontade própria, por tendências. Nessa forma, espírito nenhum tem como. Eles sugerem para a gente, mas a ação cabe a nós. Então, para nos libertarmos desses processos, Kardec recomenda. Não foca no mal, não. Tem o mal. Foca no bem que nós temos capacidade de fazer. O bem que estiver ao meu alcance. Foca sempre o bem e esquece o mal. Porque com o bem a gente atrai os bons espíritos. E só a presença dos bons espíritos junto a nós já é fator para afastar os maus. Então, gente, nessa noite, desse processo de um tema tão instigante, que tem muita coisa para a gente trabalhar ainda, mas que o tempo não nos permite, e que o recado foi dado, sim, com Kardec aqui, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, e a nossa atenção foca no bem. Mas eu tenho uma entidade que me persegue porque acontece isso, faz eu brigar. Não, você briga porque é sua condição. Se você não quiser brigar, quando um não quer, dois não brigam. Então, não vamos atribuir aos espíritos obsessores, aqueles que não gostam de nós hoje ainda. Hoje, né? Porque amanhã a gente faz gostar. A gente conquista. A gente conquista até obsessores. É possível. Foquemos no bem, façamos o bem. Seja o bem a nossa meta de vida. Do momento que a gente acorda até o momento de dormir. Porque com foco no bem, nós vamos atrair o bem para nós. E o bem que a gente faz em algum lugar é advogado nosso em qualquer lugar. Já nos diz Emmanuel no Pão Nosso. Então que Jesus nos abençoe a todos. Vamos assim por passe, sem esperar aquela cura lá do livro aconteceu na Casa Espírita. Porque ela é mais sutil, viu, gente? É mais homeopático o passe na Casa Espírita. Muito espalhado. Que Jesus nos abençoe a todos. Então, nessa noite de hoje,
dar graças a Jesus, aos bons espíritos, a falange do Espírito da Verdade que nos trouxe esses esclarecimentos, para que possamos estar atentos às nossas próprias necessidades de crescimento espiritual, de evolução moral e intelectual, em benefício de nós mesmos. O que Jesus espera de nós simplesmente é que nos amemos uns aos outros e demonstremos esse amor através da prática do bem. Que possamos nos irmanar sempre junto a Jesus, nosso guia e mestre, e rogar a Ele que nos abençoe e abençoe as nossas famílias, nossos amigos, aquelas pessoas que se encontram em nossa mente, que estão num momento de debilidade orgânica ou fragilidade espiritual, que possam receber as bênçãos do Mestre, que se derrama sobre todos nós nesse momento. Que tua paz permaneça em nossos corações. Assim seja.